seus amigos imaginários, tudo bem? Eu sou a Thaís Parmera e esse é meu canal, Utopia Cibernética. Sejam bem-vindos! E é isso, gente, estamos de volta com mais um episódio e vocês já sabem como funciona, está um calor horroroso no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, então o ventilador está ligado, ele faz esse barulho, sinto muito, é isso aí. A minha câmera hoje resolveu dar uma estourada nas coisas, nas configurações. Eu estou tentando não parecer um ser luminoso, mas não deixe que isso te tire do meu vídeo. Vem comigo que a gente vai falar de uma coisa muito importante hoje, valeu? Gente, eu vim falar hoje pra vocês de um assunto muito importante e que está super em voga nessa quarentena sem fim e que atinge muitos de nós cientistas, né? Então, se você tá na vida acadêmica, mesmo que você esteja ingressando na graduação, se você tá na pós ou se você já tá aí no mundo profissional, você vai se identificar com certeza com o assunto de hoje, burnout. Já ouviu falar? Em algum momento isso já deve ter aparecido na sua vida, ou você deve estar passando por isso e às vezes você nem tem noção, às vezes você nem sabe. Burnout é esgotamento, é algo que acontece com muitas profissões estressantes, como por exemplo, professores, médicos, policiais, bombeiros, jornalistas, bancários e também cientistas. Sim, nós também passamos por burnout. E ele se caracteriza por um esgotamento mesmo, mas ele vem da sua atividade profissional. Quando você não aguenta mais a pressão e o estresse, o seu corpo reage a isso de diversas formas. Como, por exemplo, ansiedade, depressão, ou o estresse te sobrecarrega de uma tal forma que você passa a ter o cansaço, o esgotamento mesmo, físico, mental, mas isso tudo proveniente do seu exercício profissional. Isso normalmente atinge todas essas pessoas que têm uma carga incessante de trabalho. Isso tem tudo a ver com o quê? Com a vida acadêmica. Exatamente. Se você está entrando na vida acadêmica agora, ou se você já está nela há algum tempo, você já percebeu que ela é altamente estressante. Mas tudo bem, tá? Ninguém quer moleza de modo algum, né? A gente tá aqui pra trabalhar, a gente tá aqui pra fazer avançar o conhecimento, a produção de conhecimento e a ciência e a humanidade como um todo e tudo mais. Mas grande parte do estresse da vida acadêmica não vem só da incessante demanda de produção de conhecimento e de tarefas e de outras funções que os cientistas têm que fazer, mas sim das condições de trabalho também. Porque, por exemplo, a maior parte dos cientistas do país não tem um emprego exatamente, sabe, carteira assinada, ou então são concursados. Não, a maior parte, o grande volume mesmo das pessoas que estão envolvidas com a ciência e com a produção do saber científico, da produção de conhecimento, está vinculadas a bolsas. Sim, isso mesmo, bolsas de estudo, não é salário. E essa bolsa, ela é uma bolsa de estudos. Exatamente, ela seria feita para você estudar. Mas não é isso que acontece. A bolsa de estudo exige que ela seja exclusiva, ou seja, você não pode, normalmente, você não pode ter outra atividade além de executar o trabalho que a sua bolsa está destinada, tá? Então, você não pode ter um segundo emprego, por exemplo. E esses valores normalmente são muito baixos e que não são compatíveis com a titulação que a maior parte dessas pessoas tem. Um mestre, um doutor, ou uma pessoa que já é doutora e está fazendo o seu pós-doutorado, por exemplo. Os valores são muito abaixo da sua titulação. Então, são pessoas que estão engajadas realmente. Quem está na vida acadêmica não está procurando ficar milionário, até por causa dessas condições, né, de trabalho, e não tem essa segurança. Porque bolsas podem ser cortadas, por exemplo, como tem acontecido. As bolsas, elas não sustentam só o seu estudo, elas acabam virando o sustento da sua vida inteira. Pagar a conta, pagar a casa, pagar a escola de filho, pagar plano de saúde, pagar as coisas da vida comum e
ainda pagar teu congresso, pagar o pôster que você tem que fazer, ou então, porque nem todos os programas de pós-graduação vão poder custear isso para todo mundo. Então, às vezes, o seu campo, o seu trabalho de campo, ou você precisa de uma câmera para poder registrar alguma coisa, algum equipamento que você precisa, você vai ter que tirar da sua bolsa. E a bolsa acaba sendo seu sustento global e não só o seu sustento para o estudo, os seus livros, o seu material, o seu notebook, por exemplo, né? Então, é uma carga de estresse muito grande e também uma carga de estresse do trabalho em si, mas também uma carga de estresse para a sua sobrevivência, para a sua subsistência também. E além disso, existe uma coisa chamada prazo. Isso mesmo, cara, prazo. A vida de todo cientista é baseada em prazos. E os prazos não esperam ninguém. Eles realmente estão nem aí. Os prazos existem, eles têm que ser cumpridos e muito dificilmente você vai ter uma dilatação desse prazo, uma extensão desse prazo. Só que a gente ainda está numa situação muito difícil chamada pandemia da Covid-19. Tem uma pandemia. Os programas de pós-graduação e também a ciência como um todo, as instituições que estão envolvidas nisso, às vezes esquecem que a ciência ela é feita de pessoas. Aí as pessoas passam por dificuldades não só financeiras, mas emocionais, também psicológicas e físicas. E isso se reflete no nosso trabalho. Existe uma certa esfera, um certo entendimento de que a produtividade não pode parar. Nunca, jamais, em tempo algum. Essa produtividade a qualquer custo acaba custando a saúde mental das pessoas que estão envolvidas na pesquisa, né, na produção do conhecimento. E qual é o custo da sua saúde mental? Né, tem várias pesquisas que mostram que os alunos de pós-graduação, por exemplo, tem a sua saúde mental, assim, totalmente devastada, né? Os casos de ansiedade, de depressão e de outros transtornos psicológicos e psiquiátricos, com esse contexto todo, são muito comuns mesmo. E se você é um aluno de pós-graduação, você passou pela pós-graduação em algum momento, você olha para os seus amigos, vê se tem alguém que tá bem. Normalmente as pessoas não estão bem, elas não estão, puxa, tá tudo super bem, eu tô calmo, eu tô produtivo, eu não tô em sofrimento interno. E não tô falando das crises existenciais que normalmente nos acompanham conforme a gente vai amadurecendo e conforme a gente vai amadurecendo no nosso trabalho também. Não estou falando disso, estou falando de saúde mental mesmo. É muito difícil você encontrar um aluno de pós-graduação que esteja bem. É muito difícil. Se você olhar bem para os seus amigos, para os seus colegas, vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que esteja tranquila ou bem, assim, com bem-estar. É muito difícil. Esses prazos, esses compromissos, essas avaliações, elas não levam em conta o fator humano que está envolvido, né, naquela atividade. E isso nas CNTPs, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão. E a gente já vê isso acontecendo a olhos vistos e tem também um certo papo no ar de que é assim mesmo, eu passei por isso, por que você não pode passar? Só que assim, a humanidade, ela aprende com os próprios erros, né? Ou pelo menos deveria, né? Esquece. Mas, no dever ser, no plano das ideias, né, a gente deveria, né, como humanidade, como categoria de cientistas também, a gente deveria aprender com os nossos erros e não desejar para o outro o mesmo sofrimento que a gente teve, que seria perpetuar o ciclo de violência pelo qual nós passamos na nossa formação. Como se fosse um batismo de sangue, sabe? Que não tem mais sentido, não tem porquê. A gente precisa humanizar a ciência, porque ela é feita de pessoas, e se eu tô bem para produzir, o meu trabalho flui muito melhor e as pessoas também vão ter uma qualidade de vida melhor. Você não precisa estar miserável física, emocionalmente e psicologicamente para ter o seu trabalho legitimado pela comunidade científica. Isso não faz o menor sentido, né? E aí a gente tem uma coisa chamada trabalho remoto, ou home office. Eu sou uma pessoa que trabalha muito bem de home office, tá?
eu consigo me organizar e tudo mais. Só que o trabalho remoto que a gente está passando nesse momento, ele não é um trabalho remoto comum. Ele tá ligado com uma certa gama de pressões que afetam o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa saúde mental como um todo. Que tem pessoas morrendo, né? A Covid-19 não é brincadeira. Todo mundo, basicamente, já foi atingido por ela de alguma forma. Ou com ansiedade, ou com um momento de depressão também, ou se ouvir um parente passar por um momento difícil, doente, ou você ficou com medo de ficar doente também, medo de morrer. Isso é uma constante que tá todo mundo passando nesse momento. E trabalho remoto não quer dizer que a pessoa esteja de férias, sabe? Até porque, né, todo mundo sabe que cientista nunca tira férias, porque não tem direitos trabalhistas praticamente. O trabalho remoto na pandemia tem sido muito pior. Os prazos não foram dilatados na maior parte dos casos. Esses prazos não estão acompanhando um momento único pelo qual nós estamos passando na história da humanidade, pelo menos no último século. Home office não quer dizer que você está disponível o tempo todo, que você vai trabalhar 24 horas por dia. Sem contar que para as mulheres isso é muito pior, porque as mulheres normalmente elas já acumulam muito carga, são sobrecarregadas, né? Ela tem várias cargas de trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ainda trabalhar, fazer sua pesquisa, e então as mulheres ainda são mais sobrecarregadas ainda dentro dessa dinâmica. Veja bem, eu entendo que a ciência não pode parar, e não pode mesmo. Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo de negacionismo, de perseguição a intelectuais e cientistas e todo mundo que fala a verdade. É uma perseguição à verdade mesmo, e ao esclarecimento e ao conhecimento. A ciência ela deve dar suporte e acolhimento para os cientistas, para a categoria em si, porque a gente acaba não se protegendo, não protegendo a nós mesmos e aos nossos colegas ou aos nossos subordinados. A ciência ainda tem muito disso, que é uma produção desenfreada e onde reina a competição, muitas vezes, por melhores índices, por publicações, por muitas coisas, tá? Mas se a ciência não se proteger e ela não for humanizada para os seus próprios trabalhadores, para a sua própria categoria, para as pessoas que fazem parte dela e por pessoas que estão passando por mesmas coisas, então aonde que a gente vai parar? A gente vai ter cada vez mais pessoas com burnout, por exemplo, pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas relacionados à execução do seu próprio trabalho. Então, acho que a gente tem que repensar a forma como a gente encara a realidade que a gente está vivendo, os padrões de produtividade e a nossa saúde mental, porque ela é importante. Se a gente não estiver bem, o nosso trabalho não vai ficar bom também. E aí, quem vai ganhar são os negacionistas, são as pessoas que estão perseguindo a comunidade científica e os pensadores da nossa época. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Vocês já sabem o que fazer, vocês têm que se inscrever no canal, dar joinha, comentar, compartilhar e me seguir nas redes sociais para mais conteúdos que vem por aí. Beijo! Tchau! Ai, cara, Verusca, tá muito calor. Mano, o verão não já acabou? Só pode ser um estagiário IDC lá em cima, fazendo besteira. Só pode ser. Vocês sempre vão escutar o ventilador, não adianta. Sabia que eu já mudei o capacitor dele? Mas sabe quem é que tá fazendo isso, que me sabota pra caramba? É o Zé. Lembra do Zé? O Zé. É ele fica em cima do ventilador, rodando, e aí vai fazendo peso e vai ferrando com o ventilador. A culpa é toda do Zé. Viu, Verusca? Verusca! Verusca. Eu disse que a culpa não é sua. Inacreditável. É o apocalipse.